Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sábado, 11 de janeiro, 11h30 da manhã, eu estou aqui no anel rodoviário, indo embora para casa. Eu ia parar ali atrás para lubrificar o ônibus, só que o local está fechado, e aí não deu. Eu trouxe o ônibus ontem para fazer um serviço de borracharia, trocar uns pneus do truque, mexer nos pneus da tração, mas o rapaz ele havia falado para mim que ele estava apertado de horário, então eu combinei com ele que eu deixaria o ônibus e viria hoje para buscar, e assim está sendo. Aí agora que eu estou indo embora aqui, com a graça de Deus, tudo em paz, eu queria falar para vocês aqui a respeito do último vídeo que eu gravei, falando sobre a possível venda do LD, e aí ficou algumas dúvidas lá no ar, e a ideia é a gente poder tratar aqui nesse vídeo. O pessoal fez dois questionamentos principais. Primeiro, com relação a... Alguém até fez uma pergunta lá que foi pertinente. Se eu vendendo o LD, se eu perderia a oportunidade na Expresso União. E eu até respondi para a pessoa que provavelmente sim, principalmente se a próxima aquisição não for outro carro alto. Então a possibilidade de fato eu perder a oportunidade ali é maior mesmo. Ó, eu estou dando certo aqui tem um tempão, aí tem que ir apertando o pessoal aqui, senão não deixa entrar. Aí, pode acontecer, pode sim acontecer. Me perguntaram também, falaram, mas e essa viagem do sul? Você precisa de um bagageiro maior? Também, realmente, acontece, pode acontecer. E aí, vem uma situação aí em cima dessas duas possibilidades. Vamos aqui partir do princípio que a próxima aquisição certamente não vai ser um LD mesmo, isso aí é praticamente um fato, mas vamos considerar aqui que não seja um DD. Não sendo um DD, realmente pode eu estar fechando as portas para a Expresso União, pode mesmo. A União até usou Paradiso agora na temporada, mas foi um negócio que, digamos, apertou lá para eles lá, e eles precisaram de carro de última hora, digamos assim, e aí pegaram o Paradiso. Então, é um negócio que eu falei em uma outra ocasião, que realmente você fica meio que para sobra mesmo. Com relação à viagem do sul, também, agora é um negócio até muito complicado, porque eu não estava gravando na hora, mas quando naquele dia lá do embarque para o sul, a contratante estava sentada aqui na cabine, a gente conversando, aí meu pai tinha ido lá no salão para conversar com os passageiros, e quando ele desceu, ele falou com ela assim, nossa, dava para ir no Paradiso, hein? Aí ela falou assim, realmente dava, porque ela falou que o público dela é um público bem curioso, que normalmente são as mesmas pessoas. Ela tem uma clientela bem fiel. E dessa vez foi um público bem diferente mesmo. E ela falou isso. Primeiro que o ônibus foi com 35 pessoas. E ela falou, olha, o perfil desse grupo que está indo dessa vez, parece que não é um grupo que é comprador. Porque essa viagem do sul, um dos grandes atrativos dela é a possibilidade de fazer compras lá na região sul. Então, normalmente o pessoal traz muito vinho, traz muito azeite. Tem uns 3 dias que fica lá em Foz do Iguaçu, que eles têm tempo livre para andar, para passear lá. Então, muita gente compra coisa no Paraguai. Então, assim, o fato de o bagageiro ser grande, primeiro que como é uma viagem de muitos dias, as malas são grandes mesmo, isso é normal.
mas o fato principal é a quantidade de compra que vem. Eu acho que é a única viagem que a gente faz que o bagageiro volta mais cheio do que foi. Então, realmente, um carro de bagageiro grande para esse tipo de demanda, ele é fundamental. Mas é igual ela falou, é um grupo novo que ela achava que nem tinha esse perfil de compra, 35 pessoas, então ela falou que realmente dava para ir nesse carro. Aí meu pai ainda brincou com ela, nossa, a gente estava aqui chegando em Belo Horizonte e falou, vamos voltar lá em Nova Lima e trocar de ônibus então. Mas eu tinha até tido essa conversa com ela na semana anterior à viagem e a gente achou prudente manter o LD para... Imagina vocês, chegar lá e realmente tem esse aborrecimento com o bagageiro. Então era melhor agir na prudência. Mas aí outro comentário que foi feito lá é que as empresas de linha rodoviária elas estão priorizando DDs. E também é verdade. Isso aí é um fato, não tenho o que discutir. Não tenho o que discutir mesmo. Inclusive ontem eu estava conversando aqui com o gerente da Expresso União e ele falou para mim do contato que ele fez com uma empresa aqui do interior de Minas, já pensando no período de carnaval. E lá são carros, se eu não estiver enganado, DDs e LDs. Então, assim, isso eu também estou bem ciente, isso para mim está bem claro. Eu não sei falar para vocês aqui qual que vai ser o nosso próximo movimento, o que de fato a gente vai fazer. A gente tem 3 linhas de raciocínio, mas para colocar em prática efetivamente é só a partir do momento que você tiver com o valor na mão da venda do carro, que a gente tiver a oportunidade de avaliar o mercado, os valores que estão sendo praticados, as oportunidades que surgirem. Mas basicamente a gente tem 3 linhas e dessas 3 aí a gente não deve fugir. Deixa eu dar um aperto aqui nesse suporte. A gente não deve fugir aí dessas 3 linhas, tá? Mas, o que eu gostaria de falar com vocês? Se você tem um contrato de serviço que ele exige um veículo com uma determinada característica, uma característica bem específica, aí beleza você ter o veículo com aquela característica ali, porque você tem um contrato que te exige aquilo. Agora, se não é um contrato, é um serviço eventual, como é a temporada a gente está falando aqui de 15, 20 dias de serviço. É claro que é um serviço sensacional para as nossas pretensões, para essa época de final de ano e início do ano seguinte, não tenha dúvida que é um serviço essencial para nós. A viagem do Sul, ela acontece uma vez no ano. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? A gente tem que ter um pensamento mais global. Eu tenho que pensar aqui em veículos que eu possa atender demandas diversas e não demandas específicas. Porque se eu tenho um contrato com uma agência de turismo que ela faz o sul do país com frequência, ok, você tem um LD. Se eu faço Brás, ok, tem um LD. Se essas linhas que o pessoal faz de São Paulo para o Nordeste, também o LD é espetacular nesse sentido. Se acontecesse, por exemplo, de a Expresso União me chamar e falar assim comigo, olha, nós estamos ampliando a nossa atividade, a gente vai precisar de um carro de suporte aqui durante 6 meses, por exemplo, para rodar direto, mas tem que ser um DD. Ok também, mas na forma como a gente trabalha no turismo, que são demandas diversas, como por exemplo, esse carro vai quinta-feira para Guarapari, na outra semana ele vai para Aparecida, aí quando volta o movimento de escola, começa a ter muita demanda escolar. Então, é ideal você ter um carro que atenda demandas diversas. Teve um ainda que falou assim comigo, ô Caio, seria interessante você ter um toco de 14 metros. E realmente, ele é um carro que ele vai ter um custo operacional menor, né?
Mas eu até, engraçado que essa mesma pessoa falou uma característica dos DDs de 3 eixos, que é aquilo que a gente já falou, de dar problema em balança. E eu conversei com um amigo meu de Campinas, que tem um 14 metros, um DD, um Paradiso, um tocão de 14 metros, e ele falou que também esses tocos de 14 metros têm gerado problema em balança. Então, assim, é o que eu estou falando para vocês. Hoje, na região aqui de Belo Horizonte, um ônibus toco para o turismo de 13,20 metros, de repente, ele tem menos saída. É o que eu estou falando para vocês aqui, igual o Paradiso rodando na União. Vai na sobra. Então, um toco de 13,20 metros na região de Belo Horizonte para o turismo, ele vai na sobra. Por exemplo, um feriado prolongado, que tem muita demanda, naturalmente é um carro que vai acabar trabalhando. Mas, de um modo geral, ele vai fazer mais serviço pertinho aqui, serviço de escola. Ele é, assim, até incrível para essas demandas. Agora, um trucado, talvez ele não é a melhor opção para fazer um serviço escolar, um atendimento curto. Certamente não é o ideal, mas ele atende. Passa um aperto ou outro, mas ele atende. E no turismo nem se fala, né? Porque o que eu observo, eu estou falando isso tudo aqui, pessoal, baseado nas características aqui da minha região, tá? Aí o que eu observo hoje? O que tem muita saída são os DDs e os paradisos, carros intermediários, paradiso trucado de preferência. Carros intermediários, LDs, toco, não tem tanta demanda. Talvez o LD até saia bem no turismo, mas é um carro que, teoricamente, você vai trabalhar com ele a preço de paradiso. Você não vai conseguir fugir muito do valor cobrado num paradiso. Então, a ideia que eu estou falando para vocês aqui é um carro, digamos, que seja coringa, que ele vá em demandas diversas. E aí, não adianta eu aqui, de repente, vou manter o LD pensando na viagem do sul. Até tem uma outra característica. Essa senhora, ela já falou comigo numa outra ocasião, que ela tem o pensamento de parar de fazer essa viagem do sul e mudar o roteiro. E o que ela falou para mim que ela pretende fazer, o LD já não é tão essencial. Outra coisa também, ela é uma viagem incrível, uma viagem muito boa, mas principalmente por ela se dar em período que o turismo é devagar. Por exemplo, ela costumava viajar na última quinzena de novembro e pegava aí talvez a primeira semana, os 10 primeiros dias de dezembro. Aí era espetacular. O fato dela ter mudado a viagem para janeiro já não foi tão bom, porque janeiro já tem demanda no turismo. Então, assim, eu tenho que considerar, na hora de dar preço, que são 20 dias que o carro vai estar empenhado numa demanda específica. Então, se a gente for pensar friamente, em 20 dias, se eu tivesse aqui 3 viagens de turismo, Guarapari, Aparecida, Cabo Frio, 3 viagens em 20 dias, que não seria difícil de acontecer, certamente ela seria melhor do que essa viagem para o sul. Porque essa viagem para o sul, o carro não fica parado, chegou lá e fica parado, o carro roda. E aí ele desgasta motorista, ele desgasta passageiro, ele desgasta o carro naturalmente, né? Então é isso que eu estou falando para vocês. De repente, quem está aí com o pensamento de comprar um ônibus, muita gente fala comigo, Caio, estou na luta aqui para comprar meu primeiro ônibus. Aí é o que eu sempre falo com as pessoas, avalia o mercado na sua região para você ter uma ideia, porque o ideal é que você tenha um carro que seja de atendimento amplo, que ele não seja um carro que fique para uma demanda muito específica. Eu estava conversando com um amigo meu, o Lucas, ele até assiste aqui, lá da empresa, ele é lá de Baixo Guandu, no Espírito Santo. E a empresa dele lá tem DD, e ele falou que eles pegaram um serviço lá, que precisou de 2 DDs,
e foi um DD de uma outra empresa, porque era um carro leito total. Então, assim, um DD leito total aqui na nossa região, pensa o que seria uma demanda extremamente específica. E para o turismo amplo, no sentido geral, ele é bem limitado. Teve aquele boom da Buser, como vocês viram. Então, muita gente comprou carro leito, comprou DD leito total, porque tinha demanda para isso. Como, querendo ou não, a Buser deu uma encolhida na demanda, na prestação de serviço, aí o pessoal já começou a ficar assim meio que com o ônibus encalhado, porque para o turismo, de um modo geral, era um carro que tinha pouca saída. Vocês querem ver um exemplo bem legal? A Pássaro Verde comprou carro na Cometa, aqueles GTV. E para Pássaro Verde, aquilo ali foi legal, porque aqueles carros estão rodando na linha de Ribeirão Preto e ela oferece na linha de Ribeirão serviço leito. Então, num carro só, de um piso só, ela está oferecendo 2 serviços. Ela oferece o executivo e ela oferece o leito. Então, para ela foi legal isso. Mas imagina vocês, a gente, aqui no turismo, com um carro com aquela configuração, como que seria limitado? Inclusive, eu tenho muitos amigos que falam comigo que até os DDs que embaixo o piso é leito, que para o turismo ele é ruim. Eu já pensei dessa forma também. Hoje, se eu comprasse um DD ou se eu comprar um DD, eu já não ficaria tanto com essa restrição. Se eu encontrasse um carro semi-leito em cima e leito embaixo, certamente eu pegaria, porque eu acho que pode ter sim uma saída para o turismo, talvez trabalhe menos, mas pode ser que eu tenha uma saída interessante. E para essa característica de atender empresa de linha rodoviária, ele é ideal também. Ele vai muito bem mesmo. Mas é o que as pessoas sempre falam. Aqui na região de Belo Horizonte e Vitória, a gente já até falou isso, são as capitais dos DDs, né, no Brasil, Belo Horizonte e Vitória. E hoje a febre são os 15 metros de 64 lugares. Já me falaram aí que tem carro de 68 no turismo, tá? Tô falando no turismo, porque o grupo JCA tem, né? Aqueles buscar lá, eu acho que todos aqueles buscar do grupo JCA, todos eles são 68 lugares. Mas eu vi gente falando que no turismo aqui em BH tinha empresa com DD de 68 e que estava tendo muita saída. Porque para a pessoa contratante, quanto mais lugar o ônibus tiver, melhor é para ela, né? Então, é isso que eu falando para vocês aqui. Talvez é uma coisa que eu até penso ainda com relação a DD, que nessa característica que eu estou falando para vocês, da região de Belo Horizonte, se eu compro um DD hoje de 56 lugares, o 14 metros aí, que seria semi-leito nos 2 pisos, talvez você já comece um pouco atrás, no sentido que Belo Horizonte tem muito 15 metros. E 15 metros aí a gente está falando de Nil G7, tem muito G8, muito mesmo. Então, de repente, você faz um investimento aí mais pesado, faz um financiamento mais caro aí, para um carro que talvez não tenha muita saída. Então, você fica naquela, ou você faz um negócio de atolar o pé na jaca mesmo, falar, ó, já que é para atolar, vamos atolar de vez. E pega um 15 metros, ou de repente você pensa numa outra possibilidade. Eu estou falando isso tudo nessa característica nossa que a gente aluga o ônibus. Porque para quem monta a viagem, pessoal, você aí que monta a viagem, que tem a sua clientela, o ônibus que você colocar, você vai atender os seus clientes. Se você coloca um DD, leito total, você vai, assim, o que eu estou querendo dizer é que quem monta a viagem tem a liberdade de oferecer o ônibus que ele quiser para a clientela dela. Então, imagina você, se você é uma agência de turismo aí e vai comprar ônibus, você pode falar, não, vou trabalhar com Paradiso,
Não, vou trabalhar com DD. Não, vou trabalhar com LD. Isso que eu estou falando para vocês aqui de um veículo que atenda demandas diversas, já deixa de valer. Porque você monta a viagem, você vende os pacotes, então você vai oferecer o veículo que você achar melhor. Vocês estão, assim, tá ficando bem claro nisso aí, o que eu quero dizer? Então, assim, eu estou vindo aqui, basicamente, em resposta ao outro vídeo, a gente tem uma ideia, um raciocínio aqui, não tem uma definição, não tem mesmo, e vamos ver como é que vai caminhar aí. Igual eu tô falando para vocês, o que eu não quero, para mexer comigo, quase jogou a caminhonete em cima de mim. Senhor Jesus, nem sei quem é, um abraço para você aí. Mas aí, basicamente, é isso. Eu acho que não dá para... Eu acho que não é que não dá, não tem nem muito por que estender aqui. A ideia é essa, que eu gostaria de trazer para vocês. Não posso aqui, de repente, fazer um movimento aqui, pensando numa demanda de 15, 20 dias e nem na demanda de uma viagem especificamente, uma viagem no ano. Só para fechar aqui, pessoal, só para fechar mesmo, nesse negócio de eu fui falar do cara da caminhonete ali, eu estava perdendo o raciocínio aqui, mas eu gostaria de falar um negócio aqui com vocês, antes que eu esqueça. Falei agora há pouco sobre observar a região, e é o que eu procuro fazer aqui. Eu observo muito a nossa região aqui, o movimento, principalmente de quem é do turismo e é maior do que eu. Observo mesmo, porque você sabe aquela expressão que as pessoas falam assim, fulano não dá ponto sem nó, fulano não joga para perder, sabe essas duas expressões? Então, tem algumas empresas na nossa região que ela se enquadra nessas duas expressões, não dão ponto sem nó e não jogam para perder. Então, você pega como referência, você começa a observar o que é o movimento que essas empresas estão fazendo. Por exemplo, se ela está comprando carro novo, está comprando DD, você fala, opa, o mercado está propício para isso. Se começa a vender o carro, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, aí os donos lá reclamam do mercado, aí você já começa a ficar meio que com o pé atrás. E aí por que eu estou falando isso? Não é você ser influenciado pelos outros, não. Mas às vezes, como eles têm uma alcance maior no mercado, maior do que eu, por exemplo, às vezes eles podem ter informações melhores do que eu e às vezes eles podem fazer avaliações com relação ao mercado melhor do que eu também. Afinal de contas, normalmente eles estão há mais tempo do que eu no mercado e são macacos velhos, né? Então eu observo muito algumas empresas aqui da região, o que elas estão fazendo para mais ou menos você ter um norte, você não de repente não dar um bote errado, ou de repente você ficar para trás no mercado. Até muito delicado, mas eu até recomendaria aí, você que atua aí, e assim, do porte igual eu, que é pequeno, observa quem é da sua região, que é grande, o que é o movimento que eles estão fazendo, porque de repente é uma tendência. Às vezes o mercado está dando algum sinal e para ele o sinal é mais forte do que é para nós. Aí você já começa a observar aquilo ali, ficar atento para também não ser surpreendido e de repente um negócio ali que você está esperando, está numa expectativa e o negócio vira dor de cabeça para você. Tá bom? Eu acho que é isso aí. Olha que loucura. Próximo trevo aqui, se eu descesse do ônibus e fosse a pé para casa, eu não gastaria 10 minutos. E como eu tenho que ir para a garagem, agora são 11h56, como eu tenho que ir para a garagem, seguramente eu não chego em casa antes de 1h da tarde. Essa é uma característica aí também que a gente falou outro dia, né, sobre como que as cidades cresceram em torno das garagens, mas essa era uma estratégia dessas grandes empresas
construir garagem próximo da rodoviária para diminuir o deslocamento, né? Essa aí era uma estratégia. Vocês podem observar, a Pássaro Verde, a União, a Útil, todas essas três, elas estão aí a uns 5 quilômetros da rodoviária de Belo Horizonte. Talvez dessas grandes, a garagem mais distante seja da Cometa. Mas também, né, quantos anos, hein? Nossa Senhora, a vida inteira a Cometa tá ali. É isso aí, tá bom, pessoal? Você que me acompanhou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe. Os comentários aí, eles são legais porque normalmente eles geram assunto, conteúdo para um próximo vídeo. Tem muita gente aí que faz alguns questionamentos bem legais, bem pertinentes, que acaba valendo muito a pena você gravar vídeo para responder aquilo ali, porque agrega, né? Agrega conhecimento, tá bom? Antes que eu esqueça, já tem dias que eu tô para falar, mandar um abraço aqui para duas pessoas que eu esqueci mesmo de mandar. Vanderlei Teixeira e o Santos, todos dois motoristas na Pássaro Verde. O Santos foi o que me orientou lá na linha de Ribeirão, e o Teixeira, ele orientou o Daniel e o Cláudio na primeira viagem, e eu voltei com o Teixeira, eu voltei com ele de Ribeirão no dia que eu fui conhecer a linha. Todos dois pessoas espetaculares que nos abençoaram, tá? Eu estava esquecendo, então dívida paga, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.